Oi gente, tudo bem? Aqui é a Clara para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado. É o vídeo de eu falando sobre o meu clássico favorito, que é nada mais nada menos do que Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E é isso, eu tô muito ansiosa para esse vídeo. Vamos lá. Roda a vinheta. E pra gente falar dessa grande obra-prima, Jane Eyre, a gente precisa falar um pouquinho sobre a Charlotte Brontë, que é a autora, o porquê e como que ela escreveu essa obra nessa época. Ela é uma das minhas maiores inspirações literárias e a vida dela mistura-se um pouco nesse livro, porque tem alguns aspectos meio autobiográficos inseridos dentro da história, aspectos que ela pegou da própria vida, inspirações, além, de claro, da ficção, né? Mas é um aspecto muito interessante do livro e por isso eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre a vida da Charlotte. Então, vamos lá. A Charlotte Brontë, ela nasceu no período vitoriano, em 1816, e ela era uma filha do meio do Patrick Brontë e da Maria Brainerd Brontë. Então, eles tiveram ao todo 6 filhos, contando com a Charlotte. A Charlotte era do meio, a gente tinha a Maria, a Elizabeth, a Charlotte, aí o Patrick Brainerd Brontë, e a Emily e a Anne. E aí, o que aconteceu? A Charlotte... ela perdeu a mãe dela em 1821, quando ela tinha apenas 5 aninhos. Então a mãe dela morreu um ano após dar à luz a última filha, que foi a Anne. E aí, com a morte dessa filha, a família mandou a Maria e a Elizabeth e a Charlotte para um colégio interno. E nesse colégio interno, eu vou colocar o nome aqui embaixo, porque eu esqueci, mas nesse colégio... a gente sabe que nessa época as condições de vida não eram muito boas e as 3 meninas sofreram muito nesse colégio por causa do frio, por causa de educação muito rígida. E acabou que as 2 irmãs mais velhas, a Maria e a Elizabeth, acabaram morrendo e só a Charlotte voltou para casa. Então a Charlotte voltou para casa daí do internato e ela ajudou também a ensinar um pouco os irmãos mais novos, a cuidar um pouco dos irmãos mais novos. E é interessante que já esses aspectos já são colocados um pouco aqui em Jane Eyre, porque em Jane Eyre você vai ter uma obra meio que autobiográfica, então a Jane, essa personagem fictícia, ela vai contar desde o começo da vida dela até mais ou menos metade da idade adulta. Então ela vai contar todos os obstáculos que ela enfrentou, e essa personagem, ela é órfã, então diferente da Charlotte, que a Charlotte ainda tinha o pai e os irmãos, essa personagem fictícia ela não tinha ninguém. Ela se sentia muito sozinha. E elas vão também para uma escola. A Jane vai para uma escola que é mencionada como escola Lowood. Então, Law do inglês já vem meio que de uma fase mais baixa. E ela fala muito mal dessa escola nesse livro. Então, tipo, a escola Lowood é a representação da escola que a Charlotte estudou na infância dela. Então, todas as críticas que ela queria fazer para aquela escola que ela estudou quando criança, ela colocou um pouco nessa história aqui. Então, assim como nessa história, ela vê muitas meninas morrendo ali dentro do internato por condições de vida insalubres, ela viu as 2 irmãs dela morrerem enquanto ela estava nesse colégio na vida real mesmo. Então, a gente já começa a perceber essas semelhanças, né? E aí, o que acontece? Como eu falei, só um dos irmãos era um homem, né? E vocês sabem que nesse período vitoriano, assim, a gente não tinha muitos direitos das mulheres. A gente tinha a Rainha Vitória lá, mas essa questão de feminino e masculino eram esferas totalmente distintas de gênero. E ao gênero masculino era atribuído toda a inteligência, todo o estudo, todas as coisas de descobrir o mundo, de ser valente, tudo ao homem. E a mulher era reservado mais uma esfera doméstica, uma esfera mais de você se manter, cuidar da casa, dos filhos, e principalmente de submeter-se às ideias dos homens, às vontades dos homens. É claro que na família da Charlotte, as 3 irmãs elas tiveram muito acesso ao estudo. Então, como o pai delas era um reverendo religioso, elas tiveram muito acesso ao estudo religioso, elas sabiam idiomas, elas estudaram muito e escreviam muito, elas inventavam histórias dentro da casa delas. Então, elas tinham sim estudo, porém, pode-se dizer até que elas eram uma certa exceção naquela época, que o pai dela tinha condições de passar essa educação para elas e elas tiveram esses direitos, mas muitas não tiveram. A Charlotte, ela chegou a trabalhar como governanta, então ela chegou a trabalhar
ensinando crianças dentro da casa de criança. Ela não gostava. Ela menciona isso numa das cartas que ela escreve para uma amiga dela, que ela não gostava de trabalhar como governanta, como professora, porque ela acabava que ela dava aula para crianças muito mimadas, crianças que às vezes não queriam aprender, e às vezes pode ser até que ela tenha meio que deixado de lado essa questão de escrever. Então elas escreviam muito, mas escreviam muito escondidas. Todos os talentos artísticos dela foram mantidos escondidos por muito tempo. Enquanto o irmão delas, ele queria muito descobrir o mundo, então ele chegou a ser considerado alcoólatra, então ele bebia bastante. O Bramwell, ele era meio que aquele playboyzinho que ficava indo nas baladinhas e tal, bem feliz, mas apesar do Bramwell ter talento, ele nunca pôde aproveitar isso de fato. E a Charlotte, a Emily e a Anne, elas foram 3 irmãs que se tornaram escritoras. Hoje a gente conhece as 3 muito bem. Então, na verdade foi a Charlotte que teve a primeira ideia de juntar as 3 irmãs e falar, cara, a gente tá trabalhando aqui, né, porque elas trabalhavam como governantas, trabalhavam como professoras, porque elas precisavam manter a casa, né, precisavam ali se sustentar. E a Charlotte teve a ideia delas pegarem os poemas delas e juntarem eles numa coletânea e tentar publicar. Então, as 3 meninas, elas pegam esses poemas e elas publicam com pseudônimos. Uma coisa muito interessante dos pseudônimos delas é que elas escolheram pseudônimos que mantivessem a primeira letra do nome delas. Então, a Charlotte se tornou Currer, a Anne se tornou Acton e a Emily se tornou Alice. E aí elas publicaram com esses pseudônimos. O sobrenome delas, que era Brontë, virou Bell. E aí elas publicaram poemas de Currer, Alice e Acton Bell. Então, esse livro, Poemas de Currer, Alice e Acton, foi publicado em 1846. Ele não vendeu muito, não foi um sucesso, mas as meninas continuaram tentando. A Charlotte, ela tentou publicar, nessa época, The Professor, o Professor, que é esse livrinho aqui, mas ele só foi publicado só depois da morte dela, então também não foi um sucesso. Ele foi recusado, na verdade, por muitas editoras, e ficou ali de lado, assim. Mas as 3 irmãs, elas continuaram tentando escrever. Então a Emily, ela escreveu um livro que é muito sucesso hoje em dia, que é O Morro dos Ventos Vivantes, né? E aí a Charlotte, logo em seguida, como ela era supostamente o irmão desse cara que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, ela conseguiu publicar Jane Eyre. A Anne também publicou alguns livros, embora a Anne, hoje em dia, ela é meio que a irmã deixada de lado. Eu considero que das 3 irmãs, a Emily é a que mais ganha sucesso, assim. A Charlotte um pouco, e a Anne é a mais deixada de lado, talvez. Mas ela também escreveu muitas obras incríveis nessa época. As 3 escreveram várias obras, então. Mas em 1848 começou as tragédias. Então o Bramwell, o irmão delas, né, que vivia festeando, ele acabou desenvolvendo tuberculose. E aí ele morreu em 1848. Ele morreu em setembro de 1848. Aí a irmã, a Emily, ela morreu em dezembro. E a Anne, ela morreu em maio do outro ano. E a Charlotte ficou sozinha, né? E aí a Charlotte, ela se interessou por um amigo ali. E aí aquilo desenvolveu, né? E ela acabou se casando. Ela se casou. O pai dela não aprovava o relacionamento dela. Ela se apaixonou pelo Arthur Bell Nichols. E aí o pai dela não aprovou muito, mas ela casou. Inclusive, uma coisa bem interessante, assim, é que quem acompanhou ela até o altar foi a diretora dela, porque o pai dela não apareceu na cerimônia. E aí ela engravidou, ela tava muito feliz, dá pra perceber até nas obras dela que era realmente o desejo dela de construir uma família, de se casar. Porém, aí ela morreu no parto, por complicações do parto, e a criança também. E aí, tipo, esse é meio que o fim dos Brontë, né? Sobrou o pai, o Patrick Brontë, mas essa foi as obras que a gente teve das meninas, né? E aí, interessante mencionar que ela escreveu Shirley depois que os irmãos morreram. Ela escreveu Shirley e Villette depois que os irmãos morreram. E então ela é a das irmãs aqui que tem a obra mais extensa, embora não seja tão extensa assim, ela tem 4 livros somente. Mas das irmãs ela é que tem a obra mais extensa, porque as outras morreram muito cedo, mais cedo ainda que elas, né? E aí, agora vamos então falar um pouquinho sobre Jane Eyre, né? Porque eu tô aqui pra falar disso, eu já passei um monte de tempo só falando da história da Charlotte, mas é porque eu realmente me interesso muito pela história da Charlotte.
E em Jane a gente vai ter essa personagem principal, que dá o nome ao livro, a Jane Eyre. E ela é uma criança, inicialmente ela começa contando a história da infância dela, né? Então ela é uma criança muito... Como que eu posso explicar a personalidade dela? Ela gosta muito de ler, muito curiosa. Porém, como eu falei, ela era órfã e ela tá vivendo com uma tia. Essa tia é tipo aquelas caricaturas de bruxinha, sabe? Uma tia bem malvada, uma tia que não gosta muito dela. E ela também sofre bullying do primo mais velho dela. Ela tem três primos. E o primo dela, ele é muito chato, ele é o John. Vocês vão odiar ele. E daí ele faz bullying com ela. Então ela começa o livro já contando uma dessas brigas, talvez uma das piores brigas que ela tem com o John, que é o primo dela. E aí, depois disso, ela é mandada para esse colégio interno, onde ela sofre muito. E aí, dentro desse livro, a gente tem todos esses aspectos religiosos, né? Então, o próprio colégio que ela vai, o internato Lowood, ele é governado por um reverendo ali, que é colocado como um padre mau, sabe? Aqueles padre malvado. Tem algumas conversas da Charlotte com ele, da Jane com ele. E a Jane, ela vai pra esse colégio, ela sofre muito lá. Tem a epidemia de tifo, né? Então muita gente começa a morrer. Ela vê muitas coleguinhas dela morrerem. Ela vê a galera sofrendo, ela vê o caos se instaurando naquele internato. Diferente da Charlotte, ela não volta pra casa, porque ela não tem pra onde voltar. Essa tia, ela não gosta dela, deixa ela abandonada lá no internato. E a Jane, ela vai crescendo. Então ela faz um salto daí da infância pra vida adulta. E aí ela conta dela dando aula nesse internato, porque ela estuda nesse internato, depois começa a dar aula nesse internato, e daí depois ela consegue, ela começa a escrever no jornal, publicar no jornal, e ela acaba recebendo uma oferta de emprego, e ela vai trabalhar na casa do Mr. Rochester, num local chamado Thornfield, que é uma mansão, num lugar meio estranho, assim. E aí, a Jane, ela acaba conhecendo o Mr. Rochester, ela dá aula pra a pupila dela, né, a aluninha dela, vai ser uma menininha, a Adele, ela é meio que francesinha, então ela é uma menina muito fofa, acho que é uma das minhas personagens favoritas do livro, eu gostei muito da Adele. E a Adele é uma francesinha, ela mistura o francês com o inglês no meio do livro, e aí a Adele, ela vai começar a ensinar a Adele, ela vai ter uma outra governanta, não uma governanta, mas a mulher que cuida ali da casa, né, que não cuida da Adele em si, mas que faz a casa funcionar, que vai ser a Mrs. Fairfax. E ela vai fazer amizade com essa mulher também. E ela vai contar ali a vida dela. Esse livro, ele é engraçado, porque as obras da época que a gente tem, né? Por exemplo, Jane Austen, Orgulho e Preconceito, várias obras incríveis da época, são geralmente voltadas para o romance. Porque era considerado que a mulher sabia fazer. A mulher sabe fazer romance, a mulher escreve romancezinhos, meio clichês e tal. Mas em Jane Eyre é totalmente diferente. A gente tá vendo a história dela como mulher. Então é um romance de construção. É uma história que conta desde a infância dela até a vida adulta, todos os obstáculos que ela vai enfrentar, as dificuldades que ela vai enfrentar, como que ela era. Então você vai se apegar muito à personagem principal, que é a Jane Eyre. Vai começar a entender como que ela é, qual que é a personalidade dela. E ela é uma mulher muito insubmissa, ela é uma mulher muito corajosa, que tá sempre tentando perseguir os sonhos. Se ela gosta de alguma coisa, eu gosto de desenhá-la. Ela tem essa paixão por pintura também no livro. Ela desenha coisas lindas, assim. E ela é muito sincera, assim. Como ela é narradora, é narrada em primeira pessoa, ela é muito sincera. Então ela fala pro narrador que ela é feia. Ela diz que ela não é muito bonita, que ela não tem uma beleza incrível, que vai conquistar algum senhor. E, por incrível que pareça, os pretendentes dela também, ela não chega e fala, ele era bonito, me apaixonei pela primeira vista, ele veio no cavalo branco. Não, ela não fala assim. Inclusive, ela chega a falar que o Mr. Rochester, né, que vai ter um romance ali entre ela e o Mr. Rochester, ela fala que ele é feio. E daí, só depois de muitos capítulos adiante, que ela começa a realmente ver uma beleza nele, uma beleza muito mais interior. Então tem toda essa questão de que ela não é tão apegada à estética, mas sim aos sentimentos, às conversas, à moral. E é um livro que ele mistura de tudo um pouco. Então eu tô falando bastante aqui do romance, porque é uma coisa que me interessou muito. Eu considero que hoje em dia a gente tem essas nomenclaturas, né? E muita gente fala dos enemies to lovers, que são inimigos para amantes, ou seja, pessoas que no começo das histórias
dos livros não gostavam uma da outra, até que eles se apaixonam. E é basicamente isso que acontece em Jane Eyre. A Jane e o Mr. Rochester, no começo, eles são meio que inimigos ali, eles não gostam muito um do outro. Tem essa pegada mais de um provocar o outro, de ter uma arrogância, uma implicância muito grande, até que, de fato, a gente vê o amor, né? Então, mas eu tô falando bastante do romance porque é uma parte que me interessa muito, mas obviamente não tem só romance, tem algumas partes bem misteriosas, é um romance mais gótico, então a gente tem ali um mistério que ronda, que você só vai saber o real significado desse mistério aí pela metade do livro, e aí até chegar a essa parte você fica ali rondando, especulando o que será que pode ser. E daí tem, tipo, aquelas partes, sabe, que a personagem acorda no meio da noite, escutando barulhos. É umas coisas bem misteriosas, assim, que eu gosto muito. Depois da metade pro final, você ainda vai ter, assim, quando realmente o mistério, eu tô falando tudo isso daqui sem spoilers, né, gente? Então tá bem difícil, eu tô tentando não dar nenhum spoiler. Mas na metade do livro você tem essa reviravolta muito grande. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber quando que vocês chegaram nessa parte, porque é impossível não perceber. Tem uma reviravolta muito grande e você pensa, nossa, acabou, né? Não tem mais mistério, não tem mais nada do livro, acabou aqui. E não. As decisões que a Jane toma dentro do livro são decisões de uma mulher, assim, que tá, olha... Cara, acontece tudo de ruim com ela e ela continua seguindo a vida dela, ela continua tentando ser independente, ser uma mulher forte. Ela sempre tá querendo trabalhar, sempre tá querendo se manter, ser independente, conseguir ter a liberdade dela. E aí quando você pensa que as coisas não tinham como piorar, elas pioram um pouco mais. E a Jane vai lá e bate tudo de frente. O que eu vou falar mais sobre esse livro? Como eu falei, tem uma questão moral bem grande. Mas, ao mesmo tempo, eu não considero que esse livro, ele vai de acordo com as tradições religiosas, morais da época, com os costumes da época. Porque apesar dela trazer toda essa questão religiosa, então muitas vezes ela menciona Deus no livro, muitas vezes a Jane ela busca abrigo, né, nessa figura celestial que vai ajudar ela e tal. Ao mesmo tempo, ela questiona e critica bastante. Ela critica nesse livro tanto a hipocrisia religiosa em alguns personagens, como, por exemplo, o personagem do pastor, que é o reverendo que governa a igreja que ela está estudando. Ela critica o próprio amado dela, então, às vezes, ela tá ali naquele romance, naquelas implicâncias, e ela critica, ela questiona, mesmo você estando ali no romance. Ela fala muito sobre como as mulheres são tratadas, às vezes de maneira óbvia, às vezes nas entrelinhas. Então tem uma passagem, eu vou até ler essa passagem, porque é talvez a minha passagem favorita do livro inteiro. É uma passagem que eu gosto muito, que é inútil dizer que os seres humanos devem contentar-se com a tranquilidade. Eles precisam de ação e têm que buscá-la se ela não vier ao seu encontro. Milhões são condenados a uma vida mais pacata do que a minha. E milhões se revoltam em silêncio contra a sorte. Ninguém sabe quantas rebeliões, além das políticas, fermentam nas massas de homens ao redor da terra. Supõe-se que as mulheres devem ser bem calmas, geralmente, mas elas sentem o mesmo que os homens. Precisam de exercício para suas faculdades mentais e campo para seus esforços, tanto quanto seus irmãos. Sofrem com restrições muito rígidas, com estagnação absoluta, exatamente como os homens devem sofrer na mesma situação. E é uma estreiteza de mente de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas devem ficar limitadas a fazer pudins, tricotar meias, tocar piano e bordar bolsas. É insensatez condená-las ou rir delas se procurarem fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou que é necessário ao seu gênero. Então, para mim, essa passagem ela é muito forte, em que a Jane realmente ela se rebela e se mostra como ela é. E como eu falei, por que você falou tanto da Charlotte no começo? Cara, porque ela era uma mulher escrevendo no período vitoriano palavras como essa. Escrevendo sob um pseudônimo para não ser julgada como uma mulher. Então, tudo isso tem um peso muito forte. E ela escrevendo da perspectiva de uma figura feminina também, se torna um pouco autobiográfico, porque se torna também, talvez, a opinião dela sobre o que acontecia naquela sociedade.
É um livro que se passa na mesma sociedade que ela vivia. E se passa com uma personagem que tem o mesmo gênero que ela. Então, o quanto isso também não era o que a Charlotte sentia quando ela estava escrevendo, quando ela estava tentando ser independente e seguir a vida dela junto com as irmãs dela. Então, essas 3 mulheres, há mais de um século escreveram essa obra. Essa obra em específico é só da Charlotte, né? Mas tem as obras das irmãs dela também. E ela escreveu essa obra há um século e ela continua sendo certamente atemporal, porque o amor é um tema atemporal, né? Você tinha amor nessa época, você tem amor hoje, e você provavelmente vai ter amor daqui a muitos anos, porque é um sentimento. Porém, não só o amor, né? Ela tava pensando muito à frente do seu tempo, quando ela fala da independência, da liberdade. Ela fala que todo mundo pretende essa liberdade. Todo mundo tem paixões, todo mundo tem vontades próprias. Isso independente de você ser homem, de você ser mulher. E se a Jane tava falando isso em 1800 e pouco, com certeza ela estava muito à frente do que as pessoas naquela época estavam, né? E ela abriu caminho com essa obra. Depois de um tempo a gente vai saber, né, que vai ter sido ela que ter escrito, que foram mulheres que escreveram. Naquela época eu não sabia. O que mais que eu posso comentar, gente? Eu sou muito apaixonada por esse livro. Com certeza eu diria que ele é meu clássico favorito. Porque eu não gostava muito de romance de época. Eu não gosto de romance de época até hoje. Eu não curto muito assim, o príncipezinho encantado dela chegou e daí o vestido esvoaçante. E não tem nada disso em Jane Eyre, sabe? Tipo, como ela é pobre desde o começo, ela não liga tanto por estética, ela fala que ela é feia mesmo. Ela foca muito mais em ler, em estudar. É a maneira como ela encontra de ganhar a vida dela dentro do livro, né? Então ela se torna governanta. E até mesmo quando ela se apaixona, ela não vê o homem perfeito lá como, ele é perfeito porque ele é bonito, porque ele é charmoso. Não, porque ele é um homem bom. E porque ele me ama também. Então, essa reciprocidade e essa maneira como ela enxerga a alma dele é o que realmente faz ela se apaixonar por ele. E aí, cara, muito bom. Muito bom. Com certeza, 5 estrelas. Falando sobre as edições, né? Porque eu sei que quando a gente menciona livros assim aqui no YouTube, muita gente tem vontade de comprar eles e tal. Essa edição que estou segurando aqui é a minha edição favorita, obviamente, porque é a que eu comprei e a que eu li pela primeira vez, Jane Eyre. Eu gosto muito dela, ela é muito bonita, mas o que realmente me fez comprar ela é o fato dela ser bilíngue, né? Então ela é da Landmark, ela é bilíngue. Nessa página aqui a gente tem o texto em inglês e nessa parte aqui em português, e isso em todas as páginas. Então sempre a página de direita em inglês e a página seguinte em português. Isso é muito bom pra ler, às vezes você tá com sono, você fica deitado de um lado, assim, só lendo uma parte. Mas é muito bom. Mas se vocês forem comprar outras edições, eu recomendo bastante a edição, eu esqueci o nome da editora, mas essa edição roxinha aqui, ó, que aparece 2 mulheres, tipo, porque mostra como se fossem duas versões da Jane, uma de costas pra outra, uma de uma mulher mais submissa, que era como gostariam que o costume dela fosse, e outro de uma mulher em vermelho, né? Tipo, meio que saindo e tentando ser mais forte, mais independente. Gosto muito disso. Tem várias adaptações de filme também, embora a gente sabe que os filmes têm toda aquela romantizada que é necessária pra Hollywood. Então a maioria dos filmes tem os dois se beijando na capa e tal. Mas algumas adaptações até que são bem fiéis, que são boas. Apesar de eu sempre indicar lerem o livro, né? Mas se não puderem ler o livro, assistam pelo menos o filme. Vão um pouquinho atrás das obras, não só da Charlotte, mas das irmãs, porque são obras muito boas. Clássicos são clássicos por um motivo, né? Clássicos são atemporais por um motivo. E com certeza, Jane Eyre é atemporal por um motivo, né? É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se vocês gostaram, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Eu até esqueci de pedir isso no começo do vídeo, mas é muito importante. E aí comentem se vocês já leram algo sobre, se vocês ficaram interessados. Até o próximo vídeo.